Será que Jesus está voltando em breve? Quais são os sinais que podemos observar à nossa volta sobre esse momento tão esperado? No final do seu ministério, já em Jerusalém, Jesus profere o sermão profético ou sermão escatológico, que está em Mateus 24 e 25, no qual faz profecia sobre a destruição do templo e sobre a sua volta. Dentro desse sermão profético, Jesus fala de sinais sobre a proximidade da sua segunda vinda, e em meio a esses sinais relata a parábola da figueira. A figueira é um indicador ideal das estações. Em contraste com as árvores que não perdem as suas folhas, a renovação pode ser vista claramente em seus galhos durante a primavera. Como a primavera é muito curta na Palestina, o calor forte do sol não tarda a chegar. Essa observação muito familiar, tirada da árvore que brota na mudança da estação, é usada por Jesus para responder à pergunta dos discípulos sobre os sinais da sua vinda e sobre o fim dos tempos. Jesus relata então a seguinte parábola: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim, também quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo, às portas. Quanto à expressão está próximo, no final desse texto, Mateus e Marcos não apresentam o sujeito no original. A pergunta seria: quem está próximo? Alguns autores preferem a interpretação fazendo referência à queda de Jerusalém, lá do versículo 2, ou seja, que a destruição da cidade e do templo estaria próxima. Inclusive, Jesus afirma que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Outros autores preferem dizer que esses sinais se referem especificamente à volta de Cristo. Mas parece mais prudente conciliar essas duas informações, entendendo que os sinais que se referem à destruição de Jerusalém são tipo e símbolo para a volta de Cristo. Os dois acontecimentos estão estritamente vinculados nesse discurso profético, e o cumprimento literal do primeiro garante aos cristãos de que o último acontecerá com certeza. Jesus afirma: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo não se fundamenta em pressuposições humanas, mas em suas promessas infalíveis. Tudo que é material e temporal pode deixar de existir, mas as promessas de Jesus são eternas. Alguns interpretam essa parábola em termos de restauração espiritual de Israel. Estes pensam que quando Jesus falava da figueira, queria dizer Israel. Assim, quando Israel se voltar e suas folhas brotarem, será o tempo da vinda de Cristo. Em outras palavras, quando Israel começar a arrepender-se e voltar a ter vida espiritual, o tempo terá chegado. Israel é o sinal e servirá de marco para a vinda de Cristo. Porém, a figueira não necessariamente representa Israel. Quando olhamos o relato de Lucas, Jesus não se limita apenas à figueira, mas inclui todas as árvores. Esse fenômeno acontece a todas elas, porém a figueira é mais comum na Palestina. A única coisa que podemos perceber da figueira é que o verão está próximo. Mas para entendermos sobre a volta de Cristo, nós precisamos olhar para outras coisas. O texto diz: quando virem todas estas coisas, estes sinais, e por isso precisamos reler todo o capítulo 24 de Mateus. Assim como vemos os sinais do verão na renovação dos ramos da figueira, podemos perceber a iminência da volta de Cristo nos sinais alistados antes dessa parábola, como, por exemplo, as fomes, terremotos, nações se levantando contra outras nações, o amor de muitos se esfriando, entre outras coisas. Muito embora não se possa saber com antecedência o momento exato da volta de Jesus, o dever do cristão é vigiar e orar, para estar pronto quando o Senhor vier. Em poucas palavras, o significado da parábola da figueira é o seguinte: ainda que não se saiba o dia e nem a hora da volta de Jesus,
ela é certa e se dará quando se cumprirem os sinais que ele mesmo deu, dos quais o principal é que o Evangelho será pregado em todas as nações. Quando olhamos para o nosso tempo, para o que está acontecendo em nossos dias, perceberemos que muitos desses sinais estão se cumprindo. Você está preparado para a volta do Senhor?